Nenhuma persona ela vai cambiar de vida se primeiro, muitas vezes a pessoa quer cambiar o exterior dela, ela quer resolver os problemas externos, mas ela não arregla o pior ou o maior problema que ela traz, quer dizer, o problema interior. Uma vez eu falei aqui, e quero colocar em pantalla para que vocês vejam, o conselho que Jesus deu. O conselho que Jesus deu. Esse conselho. Que foi o que ele disse? Buscad primeiramente. Aí ele disse, que? O reino de Deus é que? É o Espírito Santo. É a salvação de uno. Ou seja, você, antes de querer resolver os problemas externos, você vê que ele tentou lutar para resolver os problemas externos. Ele não pôde. Ele teve que primeiro resolver o problema interior. Porque como que uma pessoa que é borracha, que é violenta, que é agressiva, ela pode pensar em vida sentimental, em vida amorosa? Isso é impossível. A pessoa vai fazer dano a outra. Ele já havia feito dano a dois. Ele já havia destruído 2 matrimônios. Então ele entendeu que primeiro ele tinha que buscar o reino de Deus, o Espírito de Deus, a salvação de Ele. Quando você prioriza isso, quando você coloca sua salvação, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo empieza a transformar sua vida. Amém, gente? Então ele ensina primeiro o reino de Deus. Aí depois ele disse o quê? E sua justiça. Se a justiça é ser justo, íntegro, correto, a los olhos de Deus e de quem mais? E de los homens. Então se eu busco primeiro a Deus, que eu busco primeiro minha transformação, meu câmbio, minha salvação, e depois eu vou lutar por essa justiça, porque você sabe que Deus sobre todas as coisas, Deus é justo. Ele quer que nós outros também seamos justos. Justos em nossa conduta, justos em nosso comportamento, justos com o prójimo, justo com ele. Porque se eu vivo dentro da justiça, então se Deus, Ele também me hará justiça. Deus hizo justiça para ele. E hoje ele tem um matrimônio que é uma bendição. Então, busquem primeiro o reino de Deus. Depois, sua justiça. E por último, o que? Todas essas coisas os serão que são as bendições que todos queremos em todos os sentidos. É assim que funciona. Não intente cambiar essa ordem. Haga passo a passo. Porque se você quer cambiar essas ordens, você vai a sofrer mais. Você vai retrasar a obra de Deus em sua vida. Você tem Bíblia aí? Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Por favor. Gênesis capítulo 6. Abra aí. Disse assim, ó. Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6. Verso número 5. Disse assim: e o Senhor viu que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, e que toda intenção de los pensamentos de su coração era solo hacer sempre el mal. Mira como era a condição do ser humano em los dias passados, já no início, que é justamente do que nós outros vemos hoje. Você vê que hoje a maldade se está propagando de uma maneira alarmante. Você vê que hoje as pessoas perderam essa misericórdia.
la compasión, el amor a su prójimo. Hoy las personas não respeitam mais unas a las outras. Como você vê, um homem que golpeia sua esposa, vocês são uma coisa absurda. A maldade de uma pessoa maltratar a la outra. Hoje nós outros vemos pessoas que não têm respeito por los mais grandes. Não têm mais respeito. Antes, você entrava em um autobus e se havia uma pessoa maior de pé, os mais jovens que faziam? Se levantavam para dar assento a ele. Hoje não. Hoje ele finge que está dormindo, para não dar lugar à pessoa maior. As pessoas hoje não têm mais esse respeito de ajudar, de apoiar a pessoa maior, porque a intenção dos pensamentos do ser humano cada vez estão piores. Você vê a crueldade que existem, de como as pessoas estão cada vez mais crueles, madres que abandonam a seus filhos tirados, ou seja, coisas absurdas, que cada dia está mais grande. Vemos aí o assunto da guerra, ou seja, vidas que se perdem por causa dessa ambição de poder. E nos dias passados, era exatamente o que acontecia. E aí disse aí, e le pesou ao Senhor haber hecho al hombre en la tierra, e sentiu tristeza em seu coração. E o Senhor digo, borraré de la face de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los réptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Senhor, e estas são las generaciones de Noé. Lê em voz alta. Então, existe um dicho que o ser humano, que o homem, é fruto do ambiente onde ele se desarrolla, é produto do meio onde ele se desarrolla. Pero aqui nós vemos que isso não é verdade, porque Noé estava em meio de uma geração corrupta, uma geração perversa, uma geração que Deus sentiu pesar de havê-los criado, de tão malos que eles eram, porque não eram malos apenas em hechos, eram malos hasta em las intenções de seus pensamentos, hasta em ele pensar eles eram malos. Mas Noé, vivendo em uma época destas, a Bíblia afirma que Noé era um homem justo. Justo. Justo não significa que ele era perfeito. Significa que ele era um homem que andava por fé. Esse é o justo na Bíblia. Quando você encontra essa palavra, justo, significa aquele que vive la fé. Amém, gente? Aquele que crê em las palavras de Deus e anda de acordo com a palavra de Deus. Esse é o homem justo. E Noé era esse tipo de persona. Ele era um homem justo. Ele era justo, porque ele creia, ele confiava em Deus, ele andava de acordo com Deus, não importando o que os demais faziam, não importava o que os demais eram. O que ele queria era agradar a Deus. Amém, gente? Era isso que ele queria. Então ele era um homem justo, ele era um homem, que mais? Leia. Íntegro, não é assim? Perfeito é íntegro, ou seja, aquela persona de palavra. Se há uma coisa que Deus, Ele busca em las personas, é palavra. Deus ama personas que têm palavra, personas que elas cumprem com sua palavra, que não são personas que dizem uma coisa e depois dizem outra ou fazem outra. Deus lhe gusta pessoas de palavra, pessoas que honram sua palavra. Deus lhe gusta esse tipo de persona, porque meu papá, ele era incrédulo antes de conhecer Jesus,
mas mi papá era uma pessoa extremamente íntegra. Eu vi meu padre perder dinheiro, fazer negócios e sair perdendo, mas porque ele havia dado a palavra, ele não volvia atrás. O que ele descia, ele cumpria. Ele era um homem de palavra. E ele, uma vez, não, várias vezes, ele me disse assim: nunca me mienta. Ele não aceitava a mentira. Papá aborrecia a mentira. Se alguém lhe mentira, ou se eu lhe mentira, ai, ai, ai. Ele tinha uma mão desse tamanho assim. Porque ele era um homem íntegro. Era incrédulo. Ele aún não conhecia de Jesus. Mas ele era uma pessoa de palavra. Era correto. Deus busca essas pessoas. Deus, ele ama essas pessoas. A vezes a pessoa está envolta no pecado, mas ela é sincera, ela não quer estar no pecado, mas ela não conhece outro caminho. E quando ela conhece Jesus, ela é transformada. Então, Noé era esse tipo de pessoa, íntegra, recta. Era uma pessoa que era justa para Deus. E termina dizendo que Noé andava com Deus, ou se ele vivia em comunhão com Deus. Por causa desse caráter justo, Deus teve que salvar-lhe a ele e a sua família. Porque como Deus é justo, ele não podia permitir que Noé perecera junto com aqueles impíos. Ele não podia permitir isso. Por causa da justiça divina, ele tinha que salvar Noé. Ele tinha que salvar a família de Noé. Porque quando você anda em la justiça, quando você anda de acordo com Deus, então Deus hará justiça para você também. Amém, gente? Ele não vai deixar que você sofra com as injustiças. Ele vai escutar seu grito, ele vai escutar seu clamor, porque você anda com ele, porque você é uma pessoa justa. É isso que Deus está buscando. As pessoas, elas querem que Deus les haga justiça ante tantas injustiças que vivimos. Mas como que Deus hará justiça para uma pessoa que é injusta? Como? Como que Deus, ele pode restaurar meu matrimônio se eu sou injusto com minha esposa? Se eu trato mal a minha esposa? Se eu sou um homem agressivo com minha esposa? Ou seja, eu quero que Deus me haga justiça, salvando meu matrimônio, pero eu mesmo não sou justo. Você crê que Deus vai salvar meu matrimônio? Ele não vai salvar um matrimônio assim. Essa é a razão, porque muitas pessoas, elas de pronto, não entendem porque a vida delas não cambia, porque elas querem justiça, mas elas não são justas. Há um salmo que diz, Salmo 7:11, vê aí, Salmo 7:11, mira-me a mim, não distraiga não, Salmo 7:11, coloque aí, disse assim, ó: Deus ele é que? Juez justo, e um Deus que se indigna cada dia contra quê? Contra o impio. Ou seja, ele se indigna, ele vê situações injustas, mas ele não pode fazer nada, porque a persona é injusta. Deus não pode fazer nada. Ele quer fazer, ele quer justificar a persona, ele quer salvar a persona, mas a própria persona não se deixa. Vê que no caso de Noé, não. Noé, ele era um homem justo. Então, não era justo que Deus destruíra Noé junto com todos os demais, poner todos na mesma bolsa. Não era justo. Então, por causa da justiça de Noé, Deus salvou a sua família. Se você é uma pessoa que busca a justiça,
Deus salvará sua família. Deus salvará seu matrimônio. Deus, ele vai reconstruir sua família, sua vida. Mas ele quer que você também ande em la justiça. Porque só quem anda em la justiça tem direito a cobrar desse justo juez que ele haga justiça. Amém, gente? A Bíblia, em el livro, depois você leia, anota aí para que você leia depois, em el capítulo 27 de Números, capítulo 27 de Números, habla sobre 5 mulheres. Eu falei sobre isso aqui lunes, em la reunião que eu hice com as mulheres. Quem estava aqui, as mulheres que vieram? Que eu falei de las 5 hijas de um homem chamado Zelofeade. Essas 5 mulheres, elas foram hasta Moisés para cobrar de Moisés uma coisa que era direito de ellas. Elas foram cobrar, porque a lei dizia que se um homem muriera e não deixara um herdeiro homem, então todo lo de ele seria perdido. Ele não tinha, as hijas não tinham direito a nada. Ele tinha que ter um homem, por lo menos, como hijo. E essas 5 jovens, elas foram hasta Moisés, porque o padre morreu. E elas foram cobrar de Moisés e dizer: Moisés, nosso padre morreu. Ele morreu. Ele não cometeu o erro que cometeu Corá. Ele morreu. Mas nós outros estamos aqui para cobrar o direito da herência. Porque nós outros somos as hijas. E Moisés, digo, a ver, eu vou consultar a Deus. E ele foi falar com Deus sobre o caso de ellas. E Deus lhe disse a Moisés: lo que as hijas deste homem estão dizendo é justo. É justo o que ellas estão exigindo. Dá-se-lo a ellas a herência e que a partir de agora isso se vuelva uma lei em Israel. Ou seja, quando você anda em la justiça, você tem direito de cobrar de Deus as promessas que Ele ha hecho. Amém, gente? Se você é justo, você vai receber justiça. Você não pode pedir a Deus justiça se você não anda na justiça. E a coisa mais injusta que existe é a pessoa estar na igreja e ela não ter, não haver, melhor dito, entregado a vida de ella a Jesus. Porque mientras você não entrega sua vida a Jesus, você está vivendo em la injustiça. Você está vivendo em el error. Se você quer que Deus ele responda a seus clamores, se você quer que Deus lhe haga justiça ante as situações que você enfrenta, tome uma decisão. Entrega sua vida a Jesus. Decida andar com Jesus, como Noé andava com Deus. Porque se você anda com Ele, sua vida será uma bendição. E eu vou orar por você que quer entregar sua vida. Para você que decide: o bispo, eu quero andar na justiça. Honestamente, não estou sendo justo como deveria. Mas eu quero a partir de hoje andar nessa justiça. Eu quero agradar a Deus, eu quero andar com Deus. Quem quer andar com Deus aqui? Ponga-se de pé em seu lugar, por favor. Ponga-se de pé. Coloque a mão em seu coração. Cierre os olhos. Como quien sueña, mi boca de risa se llenó. E cantos de alegria cantarei. Y cantos de alegría cantaré. E todos lo poderão ver. Todos lo podrán ver. Como quem sueña lo direi. Como quien sueña lo diré. Grandes coisas hizo el Senhor. Grandes cosas hizo el Señor. Mi vida restaurou. Mi vida restauró. E em lo que realizou, Y en lo que realizó, me puedo alegrar. me puedo alegrar. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz. volverá feliz. Cosechando em cada entrega, Cosechando en cada entrega,
entrega que llorando hizo. Alegre hasta el fin. Alegre hasta el fin. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas volverá feliz, volverá feliz, cosechando em cada entrega. cosechando en cada entrega que llorando Alegre hizo. hasta el fin, Alegre hasta el fin, cantando volverá, cantando volverá, e ao fim trairá y al fin traerá nos frutos que já cosechou. los frutos que ya cosechó. Sempre se recordará Siempre se recordará e se alegrará y se alegrará de todo lo que vivió. de todo lo que vivió. Quem sembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas volverá feliz, cosechando en cada entrega que llorando hizo. Alegre hasta el fin, sempre se recordará siempre se recordará e se alegrará y se alegrará de lo que hizo Deus. de lo que hizo Dios. Ó Senhor nuestro Deus, eu me imagino a alegria que foi para Noé, ele poder salvar toda a sua família, ver que todo foi destruído, menos ele e sua família. E aí ele pôde ver que valeu a pena ele sembrar com lágrimas, porque ele sacrificou 100 anos de sua vida construindo uma arca que todos diziam que ele era um louco. Assim também acontece com nós outros. O tempo que estamos em tu casa, andando contigo, sendo fieles a ti, obedecendo tu palavra, também somos criticados, dizem que estamos loucos, dizem que nos lavaram o coco, dizem que nos roubam, que nos sacam o dinheiro. Escutamos tantas tonterias, ó Deus, mas eu sei que ao final tudo isso valdrá a pena, porque tu eres um Deus justo, e se tu salvaste a Noé, tu salvará também a nós outros e a nossa família. Oh, meu amado Deus, por isso essa pessoa se puso de pé nesta manhã, porque ella agora toma uma decisão, ella quer andar contigo, ella quer, Jesus, ser justa, a ser aquele que lhe agrada, já não viver mais a sua maneira, crer a seu modo, já não mais. Ella quer andar contigo, ó Deus, em obediência, tendo essa conduta íntegra, correta, aunque tengamos que aparentemente perder, mas na verdade estamos ganhando. Oh, meu Senhor, inclina-te para esse povo, para essa pessoa, meu Senhor, que decide nesta manhã dar-te a única coisa valiosa que ella tiene, e essa coisa não é dinheiro, não é roda, é sua alma. Esse é o tesouro que todo ser humano leva, el alma, que lhe custou a vida a tu amado Hijo Jesus. Por causa del alma de essa persona, Jesus murió en la cruz para salvar. Tão valiosa és para ti el alma humana. Senhor,
Reciba essa pessoa que hoje decide entregar-te o tesouro de Édia. Entregue a ele seu tesouro, entregue a ele sua riqueza maior, sua alma. Dê a ele a Jesus, dê para ele, porque foi por sua alma que ele vino a este mundo. Ele vino para justificar-lhe, para ser-lhe justo a los olhos de Deus. Então entrega-lhe a ele toda a sua vida. Isso, entrega-lhe a ele sua alma. Ó Espírito Santo, e no nome do Senhor Jesus, receba neste momento, meu Senhor, a vida dessa pessoa, a alma desta pessoa, o coração desta pessoa, que decide, ó Deus, entregar-se a Ti. Ela decide, ó Deus, começar essa vida com o Senhor, andar contigo, não apenas frequentar a igreja, não, a partir de hoje, já vai andar contigo, as 24 horas, ela estará contigo, nos 365 dias, não haverá vacações de Ti, Jesus, todos os dias, estaremos andando contigo em Tu presença, meu Senhor, aleluia, aleluia. Ó Espírito Santo, receba neste momento a vida desta pessoa que se entrega. Receba, Jesus, a alma de Édia, receba e dê a essa pessoa uma nova vida, meu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quem siembra com lágrimas, quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz, cosechando em cada entrega que orando isso, cosechando en cada entrega que llorando alegre hasta el fim, alegre hasta el fin, cantando volverá, cantando volverá, e ao fim traerá y al fin traerá los frutos que já cosechou, los frutos que ya cosechó. sempre se recordará Siempre se recordará e se alegrará y se de alegrará todo lo que vivió. de todo lo que vivió. Quem siembra com lágrimas, Quien siembra con lágrimas, volverá feliz, volverá feliz, cosechando em cada entrega que orando isso, cosechando en cada entrega que llorando hizo, alegre hasta el fin. sempre se recordará Siempre se recordará y se alegrará de lo que hizo Dios. aleluia. Que tu obra se aítia em cada uma dessas pessoas, ó Deus, uma obra plena, perfeita e absoluta. Sejam todos bendecidos em nome de Jesus, e os que creem digam amém.